Born and raised in a world embraced by the fate of us all. The writings on the wall, we were born and graced. Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. É uma grande alegria estar convosco aqui hoje novamente, falando das maravilhas que é a Palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, hoje vamos falar de um tema bastante discutido, o batismo pelos mortos. Será mesmo que a Bíblia ensina que os cristãos se batizavam pelos mortos? Será? Vamos ver. Olá, irmãos. Vamos então passar a leitura do texto em que muitos pensam ensinar que deve se batizar os mortos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Agora vamos ler o capítulo e tentar entender qual é o contexto desse capítulo. Claro, como eu já expliquei antes, é acerca da ressurreição de Cristo. Vamos à leitura. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou.
dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porém, convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos céus. Mas quando diz que todas as coisas que lhe são sujeitas, claro, esta que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morramos. E não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, irmãos, nós vemos aqui em toda essa pregação de Paulo, essa carta maravilhosa, que ele realmente está falando da ressurreição dos mortos. Isso aí não resta dúvida nenhuma. Ele está simplesmente fazendo um ponto que os mortos realmente ressuscitam, ok? Pelo comando de Deus. Então nós temos aqui essa parte, de outra maneira que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles então pelos mortos. Claramente ele está usando retórica. E esses mortos a qual ele está se referindo é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque a gente se batiza em nome de quem? Em quem, em Atos dos Apóstolos, é ensinado, não é? E vocês são batizados em nome de quem? Ele fala, vocês têm que se batizar em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então você entende que essa retórica que Paulo está usando, ela se refere ao batismo em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, é claro, porque ele está falando aqui sobre o batismo dos mortos, parece nos dar a entender que está falando que havia a prática do batismo dos mortos. Mas na verdade, irmão, isso não acontecia. Já foi feito várias pesquisas, mesmo eu fiz uma pesquisa pessoal sobre isso, e não consegui encontrar nenhum costume de batizar mortos naquela altura. Okay? Não existe na história por fora dizendo que isso era dessa forma. Existem costumes que se faziam pelos mortos, mas nenhum deles é de fazer batismo. Então, irmãos, fica claro para nós. Ele aqui está usando retórica, ok? Tanto é que ele faz uma pergunta, olha. O ponto dessa retórica aqui, que é simplesmente uma ferramenta de comunicação usada em texto, quando damos falamos com pessoas, com várias pessoas no auditório, ou em qualquer lugar, numa pregação, irmãos, usamos a retórica para trazer a lógica das coisas da vida, para que a pessoa pense, o que está acontecendo aqui? Ah, mas nós estamos dizendo que os mortos não ressuscitam. Então para que vocês vão se batizar? Entendeu? Porque o seu batismo foi em vão, se os mortos realmente não ressuscitam. E a tua fé em Cristo é em vão, tanto é que ele fala lá em cima antes, né? A tua fé em Cristo é em vão.
né? A nossa pregação, irmão, e logo depois que ele fala disso aqui, olha como é que ele fala. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por causa de Cristo nosso Senhor Jesus. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morramos. Vejam, irmãos, então, não havia, nós vemos aqui pelo texto claramente, que não havia cristãos batizando outras pessoas por aquelas que estavam mortas. Não, estavam sendo batizados em nome de Jesus Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não que nós não temos nenhum lugar em que realmente eles eram batizados, ou a forma exata batismal, a não ser ali quando o Senhor Jesus Cristo fala: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, ficamos assim. Agora, seria muito bom que os irmãos também estudassem um pouquinho de retórica para entender melhor como é que isso funciona. Mas para o proveito de todos, eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi acerca de retórica. Irmãos, antes de ler esse texto que escrevi, que preparei sobre a retórica para vocês, gostaria também de deixar marcado aqui uma coisa. Essa ideia, irmão, não é só minha. Ok? Eu primeiro estudei essa parte por mim mesmo, orando a Deus, como sempre faz, pedindo para o Senhor me dar entendimento e me dar iluminação para que eu entenda qual é realmente a maneira correta de se interpretar essa passagem. Aí depois, irmãos, que estudei a passagem, aí sim fui atrás de comentários e fui ver aquilo que outros teólogos, outros professores, outros scholars ensinam. Entre eles, eu separei 11 scholars, 11 teólogos. Vou citar o nome deles, e todos eles esposam praticamente essa mesma ideia que coloquei aqui, de uma forma bem similar à minha, ou com muito poucas diferenças. Irmãos, fica então aqui o nome desses teólogos, que também chegaram à conclusão que Paulo estava usando simplesmente retórica ali, ok? Homens muito mais estudados que eu, ok? Chegaram à mesma conclusão em seus estudos. Leon Morris, David Garland, Craig Bloomberg, Gordon D. Fee, F. Bruce, Anthony Tilselton, Richard B. Hayes, D.A. Carson, famoso D.A. Carson, Ben Winterington III, Thomas Scheiner, Larry W. Hurtado. Todos eles são homens muito respeitados e vêm de diferentes, alguns são pentecostais, outros são reformados, outros são arminianos. Todos eles chegaram à mesma conclusão, ok? Apesar de terem pontos de vista diferentes. Tem um aqui também que é o F. Bruce, se dedica apenas, principalmente na Bíblia, né? Então tem vários, cada um deles tem uma afinidade, né, diferente uns dos outros. Eu peguei esses diferentes. Tem um que é da igreja anglicana, tem outros que é da metodista. Eu peguei todos eles diferentes, que é para vocês verem que não é uma situação em que uma pessoa vai chegar nessa conclusão simplesmente porque ele era de uma determinada denominação, ok? Então, a seguir, eu vou ler um pequeno texto sobre retórica. A retórica é a arte de usar a linguagem de uma maneira eficaz e persuasiva para comunicar e influenciar. Emprega várias técnicas, estratégias para tomar uma mensagem mais convincente, envolvente e impactante. A retórica vai além da simples troca de informação.
tem como objetivo evocar emoções, moldar opiniões, estimular a ação. Aqui passo a ler alguns elementos chaves do uso da retórica. 1. Persuasão. Retórica é frequentemente empregada para persuadir e convencer os ouvintes de um ponto de vista, ideia ou argumento específico. Busca mudar atitudes ou comportamentos, apresentando informações de maneira cativante. 2. Consciência do público. A retórica eficaz leva em consideração as características, valores, crenças e interesses dos ouvintes. Diferentes ouvintes podem responder a diferentes estratégias de retórica. Portanto, adaptar a mensagem de acordo é importante. 3. Recursos retóricos. Passo a falar aqui agora 3 recursos centrais no uso da retórica. Ethos. Construir credibilidade e confiança com o público, estabelecendo o caráter e a experiência do falante. Pathos. Apelar para as emoções e empatia para criar uma forte conexão emocionante com os ouvintes. Logos. Usar a lógica. Raciocínio e evidências para apresentar um argumento racional que apoie uma mensagem. Figuras de linguagem. A retórica inclui o uso de várias figuras de linguagem, como metáforas, comparações, analogias, hiperbólicos e ironia. Esses dispositivos linguísticos aprimoram o impacto da mensagem e criam imagens vívidas. Organização de ideias. A estrutura e a organização das ideias desempenham um papel crucial na retórica. A organização eficaz garante que a mensagem flua logicamente e mantenha o interesse do público. Estilo e linguagem. A escolha das palavras, o tom e o estilo podem influenciar grandemente como uma mensagem é recebida. Usar linguagem que ressoe com o público melhora o poder persuasivo da retórica. Perguntas retóricas. Fazer perguntas que levam os ouvintes a uma conclusão. Essa aqui é uma que o apóstolo Paulo usa muito, né? Fazer perguntas que levam os ouvintes a uma conclusão desejada. Pode engajar seu pensamento crítico e incentivá-los a considerar a mensagem de uma determinada perspectiva. Repetição. Repetir frases ou ideias-chave pode reforçar a mensagem e torná-la mais memorável. Contexto e propósito. Muito importante o contexto, irmãos, e o propósito, especialmente na Bíblia. A retórica eficaz é moldada pelo contexto em que é usada e pelo propósito pretendido, que é exatamente o que Paulo fez ali. Diferentes situações podem exigir abordagens e retóricas diferentes. 10. Consideração ética. Embora a retórica tenha um objetivo de persuadir, é importante usá-la de forma ética e responsável. Nós sabemos ali que Paulo estava pregando a verdade, a palavra de Deus. Então, ele estava completamente cheio de ética. A retórica não se limita a discursos públicos ou escrita. Ela está presente em várias formas de comunicação, incluindo discursos, ensaios, anúncios, debates e até mesmo conversas cotidianas. O uso habilidoso da retórica pode tornar a comunicação mais impactante, ajudar a alcançar resultados desejados, conectando eficazmente os ouvintes e todo o público. Chegamos então, irmão, à nossa conclusão final. E fica entendido, irmãos, claramente que o mais importante nesse capítulo
é o fato que Jesus Cristo ressuscitou, pagou todos os nossos pecados. E, irmão, agora dá a todos nós, todos aqueles que creem, a salvação. Podemos então, irmão, porque ali de todo esse uso dessa retórica por Paulo era exatamente para colocar dentro da mente dos homens, e nós também, o Espírito Santo de Deus tomou ele dessa forma, para que nós creiamos, irmãos, creiamos na verdade da ressurreição de Cristo, para que saibamos, irmãos, que depois da nossa morte ainda há vida em Cristo Jesus. Essa é a conclusão, irmão. Para isso que foi feito o capítulo 15, para explicar exatamente isso, ok? Essa parte a qual nos dedicamos quando fazemos um estudo do texto, no seu contexto, corretamente, usando, irmão, algumas regras de interpretação. Contém também um vídeo, vou colocar no final deste vídeo, eu coloco para vocês, assistam. Tem bastante regrinhas tem algumas regrinhas de interpretação a mais do que aquelas, mas aquelas são as básicas que eu próprio estudei e cheguei à conclusão que elas são muito importantes. As primeiras também, as primeiras regras que eu coloco lá são, no meu ver, as mais importantes de todas, que é uma pessoa ter nascido de novo, né? Crer em Jesus Cristo. É necessário crer em Jesus Cristo para que se consiga interpretar a Bíblia corretamente. Então, irmãos, ficamos assim. Entendamos esse capítulo, entendamos essa parte no 1 Coríntios 15, 29, né, que fica bem claro que ele estava usando retórica ali, ele estava, né, usando um sentido figurado, falando dos mortos, porque Jesus Cristo morreu, ele já tinha falado sobre a morte e ressurreição de Cristo, entendeu? Então ele simplesmente repetiu de novo, foi chamar, assim como expliquei, por isso que expliquei essas coisinhas sobre a retórica, eu li antes. Você vê, ele foi lá e buscou de novo a mesma ideia, falou novamente, e depois logo no versículo seguinte, ele fala novamente, que é para ficar bem vivo na mente das pessoas, que Jesus Cristo, irmãos, ressuscitou. E se você crê que ele ressuscitou, irmão, a sua vida vai ser abençoada, porque quem crê em Jesus Cristo, irmão, tem a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe pela sua fidelidade e até o próximo vídeo.